Olá, pessoal. Quero falar com vocês sobre a função paterna. É a função materna e função paterna. Falar de ambas. Certas atitudes de um jovem, de um adolescente, de uma criança, precisam que haja uma atuação de autoridade dos pais. Não precisa ser uma autoridade como era no passado, opressiva, mas não como hoje também uma autoridade inconsistente, tolerante, ambivalente, permissiva. Existem erros que devem ser punidos, que as pessoas devem ser responsabilizadas e pagar as consequências dos seus erros. Infelizmente, nós temos muita gente no atual momento da sociedade que superprotege seus filhos e não cobram deles as responsabilidades que deveriam ter. Não é fácil dizer não a um filho que vai protestar, vai falar que os seus pais são errados, ainda mais na adolescência, vai ter conflito. Mas, na minha experiência, todas as pessoas bem-sucedidas que eu atendi na minha vida diziam: o meu pai me puniu por tal coisa e ele estava certo. Se ele não tivesse feito aquilo, eu teria ido por um outro caminho que seria muito pior. Então, precisamos resgatar nos pais a autoconfiança para poder exercer sua autoridade. Vimos recentemente pela mídia, nem sei se é exatamente assim, vou usar esse exemplo como uma possibilidade. O que houve com o cachorro orelha, teoricamente as famílias protegeram seus filhos para não pagarem as consequências. Mas, de outro lado, um excesso de crueldade, de vingança, para puni-los de uma forma mais grave do que o erro que cometeram. E cometeram um erro e merece uma punição. Mas é importante a gente trabalhar com equilíbrio na função paterna. Se os pais cumprem a sua função, e esse momento dos jovens cometeram um grave erro, precisa ser trabalhado com autoridade, precisa ser trabalhado com firmeza, mas também com compreensão para entender que esses jovens não são definitivamente um problema. Tiveram um problema, mas se a autoridade funcionar de forma correta, poderão ter um aprendizado e não cometer os mesmos erros ou erros semelhantes ou parecidos no futuro. Tudo depende do melhor exercício da autoridade da função paterna. Pense sobre isso, você que é pai. Seu filho precisa ouvir não, precisa lidar com frustrações, precisa aprender a esperar, precisa saber que, que existem fluxo de funcionamento das coisas. Às vezes não tem o dinheiro para dar tudo o que ele quer agora, mas poderá ter amanhã. E se ele souber esperar, ele vai conseguir. Se ele fizer birra, manipular, ele vai perder. Então é importante isso. Pense você que é pai sobre essa questão.